O discurso que acabamos de ouvir, do ilustre senador Cristóvão Buarque, ilustra com precisão didática uma realidade que, infelizmente, se impõe a todos nós. E, infelizmente, também não se impõe aos olhos do governo. É que soluções de curto prazo, navegação de cabotagem, sem um rumo definido, sem um mínimo de ambição casada com realismo, não fazem com que o país possa se desenvolver, crescer e oferecer uma perspectiva melhor de futuro para os brasileiros. O discurso do senador Cristóvão Buarque lembra a necessidade do realismo no exame dos dados da economia brasileira. Lembra que é imperioso olhar a economia como um sistema em que uma peça está conectada à outra, que que alterar um dos dados do problema influi na solução ou no agravamento de outro. Eu me lembrava, enquanto ouvi o senador Cristóvão, de um personagem que aparece nos Lusíadas, na partida das naus da Torre de Belém, a caminho das Índias, enfrentando o grande mar desconhecido. É o velho do Restelo, esse personagem, que, enquanto a euforia cercava a partida das naus, fazia advertência sobre os perigos da grande navegação. Só que, infelizmente, o governo brasileiro renunciou à grande navegação, renunciou a objetivos estratégicos e se confina à navegação de cabotagem, ao curto prazo. E na navegação de cabotagem, o risco é enorme das naus se chocarem contra as rochas, do litoral. A revelação, a divulgação, melhor dizendo, dos dados do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre desse ano simplesmente corrobora o diagnóstico que há muito tempo vem sendo feito dessa tribuna pelos senadores da oposição e mesmo por senadores da situação. É uma combinação de produto interno bruto com crescimento pífio, ao mesmo tempo em que a inflação se mantém perigosamente num patamar elevado, que a taxa de poupança mantém-se estagnada na economia, que as contas externas se deterioram a cada dia e que a situação fiscal brasileira, agravada pelas desonerações tributárias feitas de maneira indiscriminada e sem critério, também se deterioram, de tal forma que nós vivemos hoje num emaranhado de problemas que não podem mais ser resolvidos com simples retoques num quadro que hoje já apresenta sinais de irreversibilidade. O governo anuncia, pela voz de figuras importantes do seu quadro, que agora é hora de pensar em investimentos. Vamos ter que investir para estimular os investimentos para que o ano de 2014 apresente resultados melhores do que o deste ano, melhor dizendo, do que dos 3 primeiros anos do governo Dilma, porque nós vamos para o 3º ano com paralisia, com estagnação e com perda de perspectiva. Ora, essa é uma descoberta tardia, senhor presidente. A afirmação de que precisamos de investimento para ter crescimento econômico é a afirmação do óbvio. É quase que a tradução em termos de política econômica das conhecidas e rebarbativas lições do conselheiro Acácio, inesquecível personagem de Eça de Queiroz. O governo devia ter acordado para esta lição de que somente com investimento nós temos desenvolvimento sustentável há muito tempo.
fez essa descoberta tardia e nós perdemos um tempo enorme em relação a investimentos em setores da economia que são absolutamente decisivos para que nós possamos manter o nosso padrão de crescimento, retomar um padrão de crescimento minimamente compatível com as necessidades da população brasileira. Eu queria me referir a alguns destes setores, onde o governo perdeu um tempo precioso antes de fazer a descoberta tardia de que é preciso investir para desenvolver. Me refiro, em primeiro lugar, ao petróleo. Nós assistimos há coisa de 10 dias a uma declaração de uma vice-presidente da Petrobras comemorando o resultado de um leilão que redundou na concessão de campos de exploração de petróleo que renderam um bônus de assinatura de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Essa senhora classificou este episódio de espetacular, de fantástico, manifestando uma euforia justa, só que fora de tempo. Por quê? Porque este leilão poderia ter sido realizado há 5 anos atrás. Durante 5 anos, se esperou que houvesse novas regras, as novas regras adotadas no marco regulatório do petróleo, aprovado pelo Congresso, contra o voto da oposição, é bom que se lembre, no final do governo Dilma, do governo Lula, pudesse atrair novos investimentos, segundo o padrão estabelecido na lei a que acabo de me referir. Ora, isso não ocorreu. Não ocorreu, nós esperamos 5 anos e depois de 5 anos se faz o leilão segundo as regras anteriores. Por que não se fez antes? Porque se esperava o milagre de que, com as novas regras inventadas pelo governo petista, haveria uma abundância e um afluxo extraordinário de investimentos. Isso não ocorreu. E nós perdemos 5 anos. 2 bilhões e 800 milhões de reais em bônus de assinatura, se nós contarmos mais ou menos uma taxa de juros de 10% ao ano, significaria 1 bilhão e 700 milhões de reais. É quanto a Petrobras deixou de ganhar, ou melhor dizendo, o Tesouro Nacional deixou de ganhar nesse período. Sem contar os 7, 8, 10 bilhões de reais de investimentos que já teriam sido realizados, gerando com isso emprego, renda, novos investimentos, investimentos em cadeia, perda de tempo, tempo perdido. Sem contar, senhor presidente, que para que a Petrobras pudesse minimamente se habilitar a participar dos leilões que serão feitos, anunciados para os campos do pré-sal, segundo as novas regras regulatórias do setor do petróleo, foi preciso que o Tesouro Nacional capitalizasse essa empresa com cerca de 100 bilhões de reais. E mesmo assim, nós não temos a garantia de que a Petrobras poderá participar e estar presente com pelo menos 30% do valor dos investimentos e liderar cada um dos projetos, como prevê o marco regulatório tão estrondosamente alardeado pelo governo do PT. Outro exemplo, senhor presidente, nós encontramos nas concessões das rodovias federais. O governo descobriu, também tardiamente, que é preciso atrair investimento privado em setores da economia brasileira, onde o setor público não tem recurso, não tem condição, não tem capacidade administrativa para realizá-los. Falou-se, então, na concessão de estradas. Falou-se com 5 anos de atraso, pois o governo Lula demorou 5 anos para perceber
que seria importante abrir os investimentos em rodovia à iniciativa privada. 5 anos. E aí se fez uma licitação. Uma licitação esquisita, pois os resultados foram pífios. Várias rodovias federais foram colocadas em leilão, para que concessionários interessados em assumi-las pudessem realizar investimentos mediante remuneração das tarifas de pedágio. O resultado é que, na maioria delas, cobrou-se pedágio e não foram feitos os investimentos previstos inicialmente. Esse fato foi, aqui no plenário do Senado, amplamente discutido e ilustrado com exemplos concretos quando da frustrada recondução do senhor Bernardo Figueiredo à Agência Nacional dos Transportes. Frustrada porque foi derrotada essa proposta da presidente aqui no plenário do Senado. Demonstrou-se amplamente isso. Os investimentos não vieram, o pedágio foi cobrado, as obras estão atrasadas. Apenas para citar um exemplo, 2 exemplos do meu estado, o estado de São Paulo, nós temos a BR-116, que continua empacada na Serra do Cafezal, cuja transposição é absolutamente indispensável para levar o transporte de passageiros e de cargas com segurança ao Vale do Ribeira, e a BR-153, que atravessa o estado de São Paulo e que apenas na região de São José do Rio Preto, minha cidade natal, encontra ali um gargalo que, além de ser um obstáculo para o transporte de mercadorias, que atravessa o estado de São Paulo, é um local onde não há semana em que não ocorra uma tragédia com feridos, com mortos. A presidente Dilma esteve em São José do Rio Preto há 3 anos atrás, logo no início do seu governo, e cobrada pela realização da obra de duplicação de 20 quilômetros, 20, não são 200, 20 quilômetros, a presidente disse enfaticamente: nós vamos fazê-la, e vamos fazê-la imediatamente. Já se passaram 3 anos, e não há um palmo sequer de duplicação, da duplicação prometida naquela ocasião pela presidente da República. Não foi por qualquer um, não, foi pela presidente da República, solenemente. Muito bem. Duplicações, concessões de rodovias com atraso de 5 anos no governo Lula. Agora a presidente Dilma anuncia novo pacote de licitação de rodovias. Só que continua presente uma esquisitice, que é a limitação do lucro das concessionárias, das empresas interessadas em obter as concessões. O que é, evidentemente, um absurdo. É claro que, quando se faz uma concessão, faz parte do cálculo da tarifa a estimativa da chamada taxa interna de retorno do investimento. Assim nós fizemos em São Paulo, ainda recentemente, com grande sucesso no governo Serra, para 5 lotes de rodovias. Acontece que, se uma concessionária, tendo cumprido o cronograma de investimentos, tendo feito os investimentos a que ela se comprometeu a fazer, conseguiu, mediante, digamos, desenvolvimento tecnológico, mediante melhoria de gestão, conseguiu obter uma margem de lucro maior, é natural que esse lucro permaneça com ela. Não faz sentido tabelar o lucro de uma empresa privada interessada numa concessão de uma rodovia. Faz sentido, sim, e é necessário que as tarifas de pedágio sejam claramente definidas. E os critérios de reajuste também. É necessário que os investimentos previstos se realizem, que haja uma fiscalização efetiva das agências reguladoras para que isso aconteça. Agora, tabelar o lucro é um absurdo. E por isso é que, senhor presidente, eu receio que o novo leilão anunciado pela presidente venha se frustrar novamente, e nós tenhamos a persistência de uma situação caótica nas estradas federais brasileiras. Eu queria me referir a um outro tema, a um outro setor, o setor da mineração. A exportação de minérios no Brasil tem sido, ao lado dos produtos agropecuários, tem sido um dos pilares do nosso comércio exterior. Em grande parte do superávit do nosso comércio exterior, que começa agora a decair perigosamente,
se deveu aos produtos agropecuários e aos produtos minerais. Muito bem. Em 2009, o presidente Lula anunciou um novo marco regulatório para a mineração. Qual foi o resultado disso? O anúncio que foi feito e o marco regulatório que não veio. Foi a paralisia dos investimentos. Investimento em pesquisa e investimento em lavra. O setor foi parando aos poucos. Um setor responsável, repito, por exportações que beiram 40 bilhões de dólares anuais, foi pouco a pouco paralisando. Até que, em 2011, paralisou totalmente, porque mesmo aqueles empresários que se arriscaram a fazer pesquisa e lavra no marco regulatório, cuja mudança for anunciada pelo presidente da República, foram, a partir de 2011, impedidos de fazê-lo, porque a presidente Dilma proibiu que se fizesse, que se concedesse novas licenças de pesquisa e lavra, senhor presidente Figueiredo. O resultado é a paralisia do setor. E o governo anuncia que haverá um novo regulatório, agora, marco regulatório, agora este ano. E eu espero, senhor presidente, que esta proposta seja encaminhada ao Congresso mediante um projeto de lei e não mais por medida provisória, porque senão nós nos arriscaremos a nos meter numa nova atrapalhada semelhante àquela que foi gerada pelo novo marco regulatório do petróleo, em que a briga dos estados e municípios pela participação nos royalties, aliada à incapacidade do governo em arbitrar conflitos, essa briga agravada pela situação dificílima, situação fiscal dificílima de estados e municípios brasileiros, o que eu temo é que, novamente, nós cheguemos a impasses. Impasse, que é uma palavra, como o senhor sabe, francesa, que significa beco sem saída. Enquanto isso, enquanto essa situação perdurar, os investimentos em mineração continuarão paralisados. Quer outro exemplo, senhor presidente? Vossa Excelência não precisa disso, porque já falou sobre esse tema, mas apenas para aqueles que nos ouvem e nos veem. O problema dos portos. O governo buscou a solução mais complicada possível quando tinha à sua mão a solução mais simples. Qual era a grande questão? A grande questão, diagnosticada pelo governo, num diagnóstico que deixou de lado uma infinidade de outros problemas, como, por exemplo, o excesso de burocracia. O problema que o governo diagnosticou como sendo um problema que travava o investimento no aumento da capacidade de movimentação de carga dos nossos portos era uma limitação que existia da movimentação de cargas por empresas privadas, empresas que organizaram, que investiram em terminais privados fora dos chamados portos organizados, restrição que impedia essas empresas de movimentar cargas de outras empresas, chamadas cargas de terceiros. Elas ficariam restritas a movimentar cargas próprias, essas empresas, de modo a que isso inibisse investimentos, investimentos dessas mesmas empresas para ampliar a sua capacidade de movimentação, de modo a poder também tratar de cargas de terceiros. Ora, essa restrição não constava na Lei dos Portos de 1993. Essa restrição, a impossibilidade de movimentação de cargas de terceiros, resultou de um decreto do presidente Lula. Um decreto de 2008, se não me engano, ou 2006. Senhor presidente, bastava a presidente Dilma revogar esse decreto. Uma simples canetada, 2, 3 artigos, no máximo. Publicava, mandava para o Diário Oficial, estava eliminado o grande problema. Mas não. Resolveu-se mandar para o Congresso uma medida provisória, contendo artigos meramente declamatórios, sem nenhuma eficácia jurídica, ou contendo providências que poderiam ser resolvidas por portaria
do Ministério dos Portos, como, por exemplo, o funcionamento 24 horas dos portos brasileiros. Podia ser resolvido com uma simples portaria. Claro que isso necessitaria a alocação de recursos humanos, de agentes da Receita, da Receita Federal, das agências de controle sanitário. Não se fez isso, se mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória, que, entre providências desnecessárias, continha outras que são profundamente nefastas, apenas para concluir, nefastas para o objetivo que se pretendia, que é dar mais agilidade ao processo de licitação de novas concessões, seja nos portos organizados, seja nos terminais privativos. Por quê? Por que isso ocorreu? Porque na medida provisória, agora convertida em lei, foram criadas 6 instâncias de decisão. 6. Já havia 2. Criou-se mais 4 instâncias de decisão, num processo que centralizou essas decisões no governo federal, no plano federal, e submeteu-as a um emaranhado de normas burocráticas, cujo resultado será, seguramente, um empecilho a novos investimentos e o retardamento de novas licitações. Isso para não falar do setor elétrico, objeto ainda há pouco de um discurso de Vossa Excelência, em que Vossa Excelência saudou, como saúdo também a atitude do presidente Renan Calheiros em reafirmar o papel do Senado, o papel institucional do Senado como casa revisora. O governo se meteu numa complicação que agora se verificou que, em grande parte, não seria necessária, uma vez que a conta de desenvolvimento energético, que é destinada a suprir, a subsidiar contas de energia, poderia ser, digamos assim, disciplinada por decreto, como, aliás, previsto na medida 579, já convertida em lei. Não havia essa necessidade absurda de se votar como se estivesse tirando o pai da forca, uma vez que havia tempo para o governo tomar as medidas no seu âmbito de decisão própria, por decreto, como, aliás, foi anunciado aqui nessa sessão histórica pelo presidente Renan Calheiros. Então, o governo procura complicações onde não existem. Todos conhecemos a expressão macaco em loja de louças. Eu tenho a impressão, senhor presidente, que o governo tem uma loja de louças portátil, que ele faz questão de carregar em todo canto, por onde anda, depositá-la para quebrá-las. Ou seja, é um governo que, ao invés de buscar soluções simples para problemas complexos, busca soluções complexas para questões simples, que é a marca da má gestão. É marca da incapacidade de gerir um país do porte do Brasil. Por isso, senhor presidente, é que eu considero que a soma dessas questões não resolvidas, ou mal resolvidas, ou resolvidas fora de tempo, está nos levando a uma encalacrada de enorme tamanho, da qual nós não sairemos tão cedo, a menos que haja uma mudança de rumo do governo, ou então uma mudança de governo.